Isso aí, muito boa noite. Todos aqui que estão acompanhando a gente no canal do YouTube, tanto da Eleven quanto do IHGT e do Jorge Ferradeira. Aqui essa noite em comemoração ao bicentenário de nascimento do nosso imperador Dom Pedro II. Segundo Ferradeira, o maior estadista que já governou o Brasil. E que eu concordo plenamente com este título, com essa frase. E para estar acompanhando a gente nessa live, o professor doutor Jorge Ferradeira, que é historiador, e é isso. Ferradeira, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. E eu quero já, bate pronto, quem é o Jorge Ferradeira? Bom, primeiro eu queria te cumprimentar pela iniciativa de levar a história do imperador Dom Pedro II ao público, em geral. O Brasil precisa gostar e precisa conhecer essas figuras que são ícones na história brasileira. Bom, eu sou carioca, nasci em 1951, na Rua Assunção, em Botafogo, no Rio de Janeiro. E é uma rua que tem muito a ver com a história, porque no início da rua fica a casa do Rui Barbosa, o Águia do Iaia, que foi ministro da Fazenda no primeiro governo republicano. No meio da rua ficava a casa do Barbosa Lima Sobrinho, governador de Pernambuco, presidente do Instituto Açúcar e do Álcool, escritor importante, que escreveu até no dia da sua morte. Morreu com 103 anos de idade, e no dia que ele morreu, ele escreveu um artigo para o Jornal do Brasil. E no fim da rua ficava o Hospital Doutor Eiras, que era um hospital psiquiátrico do Leonel Miranda, que foi ministro da Saúde de vários governos brasileiros. E nesse hospital ficavam internados milhares de pacientes. E eu tinha um hábito curioso, eu era menino, eu tinha um hábito de ir para o hospital para conversar com os doentes. E principalmente o pessoal que era doente fazia um surto esquizofrênico, porque o esquizofrênico é um doente especial, ele é inteligente, ele passa, ele tem muita sensibilidade, né? Ele tem uma realidade diferenciada, é muito sensível. Então, essa rua que eu nasci, e a casa que eu nasci, era de 1868. Era uma casa de 2 andares, tinha uma escada em caracol, foi construída por um tio tratavô meu em 1868, talvez o primeiro ferradeiro a chegar no Brasil. E essa casa, eu morava na casa, morava meu avô, por parte do meu pai, Sebastião, morava um tio meu chamado Domingos, e morava um outro tio meu solteiro, que é o meu avô Jorge, que também gostava de história do Brasil. Bom, e aí eu comecei a me interessar por história até que eu tive uma oportunidade ímpar na minha vida, que foi no ano de 1965. O governo do estado do Rio de Janeiro comemorou o 4º centenário da cidade do Rio de Janeiro e fez um concurso, escreveu os alunos, tanto de colégios particulares como colégio público, como colégios militares, todos os alunos do Rio de Janeiro se inscreveram, aqueles que achavam que tinham condição de conhecimento histórico para debater. E, se eu não me engano, até era fora do Rio de Janeiro, também se inscreveram alunos. Eu sei que concorreram mais de 800 alunos a esse concurso. E no último dia que foi eliminado todo mundo, eu sobrei, nessa época eu estudava no colégio estadual, eu fui para o debate final, eu estudava no colégio Amaro Cavalcante, no Largo Machado, e eu fui para o debate final com o colégio militar do Rio de Janeiro, com um aluno do colégio militar. Só tem que os alunos do colégio militar chegaram antes e tomaram conta da Rádio Nacional. Nós que éramos um colégio secundário, de classe média, a gente não conseguiu ocupar o espaço, eu fiquei quase sozinho debatendo com esse rapaz que depois se tornou general, presidente do Supremo Tribunal Militar, que depois eu conheci, a gente conversou muito sobre debate, e eu venci o debate. E o governador Carlos Lacerda, na oportunidade, me premiou com uma caderneta de poupança, com um livro chamado Subsídio da História do Rio de Janeiro, com uma medalha, e convidou minha família, lógico, comigo, para almoçar na confeitaria Econômica. Então, aí foi a primeira vez que eu tive contato com a história do Brasil, com a história do Rio de Janeiro. Eu me preparei muito para enfrentar, porque eu sempre tive medo, o Éder. Eu passei minha vida tudo em sala de aula, eu sempre tive medo de ser questionado sobre uma questão, não saber responder. Me propor a falar de um assunto que eu não estou preparado para falar do assunto. Então, eu sempre me preparei muito para falar de... Quando eu me proponho a falar de um assunto, eu sempre estudo muito. Então, essa em linhas gerais. Outro detalhe, eu sou médico, sou das primeiras turmas da Faculdade de Medicina de Teresópolis,
Casei aqui com uma teresopolitana chamada Saneli Portugal Ferradeira. Tenho 4 filhos nascidos em Teresópolis. A Camila Portugal Ferradeira, que trabalha na Prefeitura do Rio de Janeiro, que é casada com o João Guerra Chilefran. Ela tem um filho chamado Felipe, que é meu neto mais novo. A Carolina Portugal Ferradeira, casada com o Leonardo Pinheiro, que tem 2 filhos, o Vinícius e o Miguel. E tenho. O meu filho, tenho uma filha, Clarissa, que é professora da rede municipal e também nutricionista. E tenho o meu filho, que é o mais novo, o Tiago José Portugal Ferradeira, que tem um filho chamado Enzo, que é o meu neto mais velho e que mora na Bahia, mora em Onápolis, na Bahia. Então, a minha família aí, a minha família é muito ligada a Teresópolis, ou seja. E aqui também eu tive 2 mandatos de vereador, tive um mandato de 89 a 92, depois eu tive um mandato de 93 a 96, sou autor da lei orgânica do município e tombei muita coisa histórica em Teresópolis. E há algumas coisas que ainda existem em Teresópolis, como a Tabela Alpina, graças à minha intercessão, a leis que eu fiz para tombar. O perfil da Serra dos Órgãos, o Lago da Branja Comari e aí por diante. Então, de linhas gerais, seria isso. E a apresentação de maneira bem sucinta, né? Porque eu não estou falando da minha biografia, nem estou apresentando a minha currículo. Óbvio, porque como vocês podem ver, aqui vocês estão vendo muitos livros, aqui eu posso falar seguramente que aqui não tem 1% de toda a enciclopédia que Ferradeira possui, tanto aqui no seu consultório, que a gente está transmitindo essa live, como na sua residência, que é meu vizinho, tenho esse prazer, essa honra de ser vizinho dele e conversar, dialogar e assim aprender muito com essa não apenas uma figura, mas com essa personalidade da nossa cidade, histórico-geográfico de Teresópolis, aonde ele já vem há mais de 40 anos, não é isso, Ferreira? Uhum. Ministrando o curso de História de Teresópolis, que é um patrimônio tombado, não é isso? Sim, o curso de História de Teresópolis existe há 45 anos, é um curso gratuito, e ele é tombado, é o único curso no Brasil que é tombado como um bem imaterial pelo Poder Legislativo do município. Ou seja, não existe curso no Brasil tombado como bem material, pelo que eu pesquisei. Pode ser que exista, quem está participando daí da live pode dar até essa informação. Se houver outro curso tombado, vocês informam, fazendo um favor, mas pelo que eu tenho conhecimento, é o único tombado. Esse curso está há 45 anos, eu estou ministrando o curso e já provei várias coisas que estavam erradas aqui em Teresópolis. O primeiro prefeito foi eu que provei através do documento, que foi o Benjamin Monte, não foi o Sebastião, não foi o Teixeirinha. Os habitantes, os primeiros habitantes de Teresópolis, porque não foram habitantes porque eles usavam aqui só de passagem, que aqui é um peaberu, era um peaberu, caminho entre as aldeias, que eram os índios coroados, e várias outras coisas. O presidente do Moraes governou o Brasil aqui de 1897, mas o assunto, como não é Teresópolis, só de linhas gerais, como você citou o curso. E eu também fui presidente da Comissão do Centenário da Cidade em 1991, fui presidente da Comissão Nacional do Bicentenário da Morte de Tiradentes em 92, e fui presidente da Comissão do Centenário da Estrada de Ferro Teresópolis em 96. Presidi essas comissões e produzi muito conteúdo, muito trabalho intelectual e muito conteúdo. Se a história de Teresópolis está toda registrada na Câmara Municipal, porque eu usava meu tempo como líder da bancada, líder do partido, para transmitir a história do município, para fazer com que as pessoas soubessem o que era Teresópolis, né? Para gostarem de Teresópolis. Você só gosta daquilo que você conhece. Sim, exatamente. E é isso, Ferreira. Vamos lá. Conduzindo agora com foco no nosso tema, que é o bicentenário de Dom Pedro II. Em primeiro lugar, quem foi Dom Pedro II? Eu vou ter que voltar um pouquinho atrás para fazer um breve relato como é que era a dinastia Bragança. Bom, primeira coisa eu quero falar que o Dom Pedro II foi preparado para ser imperador. Ele não teve infância, não teve adolescência, ele não foi menino nem adolescente. Ele nasceu e foi preparado desde os primeiros momentos de vida para governar o Brasil. E governou esse país, sim, com competência, com lealdade, com amor, com firmeza. E, infelizmente, nós vamos tratar disso mais adiante, mas no final da sua vida, já doente, ele acabou sendo destronado. Mas voltando lá, Portugal de 1580 a 1640, ele é governado pelos Filipes da Espanha. Por quê? Porque em 1578 acontece
uma batalha de Alcacer-Quibir, em que o rei Dom Sebastião, que era jovem e não era casado, não tinha descendentes, resolve enfrentar os mouros nessa batalha, mesmo desaconselhado pela corte portuguesa. Ele vai para a batalha e perece na batalha. Na batalha perece três, entre eles o Dom Sebastião. Não deixa sucessores e assume o trono português o cardeal Dom Henrique, que também, como cardeal, não tinha sucessores. E o cardeal Dom Henrique comete um grande equívoco. Ele não nomeia um sucessor. Não nomeando um sucessor, o rei Filipe da Espanha, por herança dinástica, remide ao trono português. E de 1580 a 1640, Portugal é governado pela Espanha. Até que em 1640, o Duque de Bragança, que depois vai se tornar Dom João IV, ele restaura o trono português. Então, ele restaura o trono português. Então, os Bragança governaram Portugal de 1640 até o início do século XX, com o assassinato do rei de Portugal, Dom Carlos, regicídio. E aqui no Brasil, nós vamos, para tratar do nosso personalidade que a gente está falando hoje, Dom Pedro II, a gente vai lembrar o seguinte: a Dona Maria I, que vem a ser bisavó de Dom Pedro II, porque a Dona Maria I, depois Dom João VI, depois Dom Pedro I e, por fim, Dom Pedro II. Né? Dom Pedro I é o pai de Dom Pedro II, Dom João VI é o avô, Dona Maria I é a bisavó. Essa senhora, Dona Maria I, era uma mulher que governava bem Portugal. Mas aí aconteceu um fato, o Éder, e o pessoal que está assistindo a live, que é um fato importante na história mundial, que você tem que fazer história contextualizando o fato, que é a Revolução Francesa. Em 1789, há a Revolução Francesa e acaba o poder autocrático. A autocracia acaba. O pessoal começa a obedecer uma Constituição, os reis obedecem à Constituição. E a Dona Maria I, frustrada com a Revolução Francesa, já não estava bem, ela começa a ter distúrbios emocionais e entra em demência. Ela não tem mais condição de governar. Então, na retirada do trono, assume o trono o príncipe regente Dom João VI, que nunca assumiu o trono de Portugal enquanto sua mãe viveu. Ela morreu no Rio de Janeiro. Dom João VI, então, vai governar Portugal como príncipe regente, mas ele começa a ter problemas com Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte tinha decretado o bloqueio continental à Inglaterra, e Dom João VI continua negociando com a Inglaterra, desobedecendo o bloqueio continental. Napoleão, aborrecido com isso, mandou o general Junot invadir Portugal. Só tem que Dom João VI parece de propósito, examinando a história, você vê que parece que ele fez de propósito. Nas vésperas da invasão, ele saiu com toda a corte portuguesa para o Brasil, comboiado pelos ingleses. Quando o general Junot chega em Lisboa, ele fica vendo navios. Daí vem a expressão ver navios, que ele vê os navios portugueses vindo em direção, atravessando o Atlântico e vindo para o Brasil. Dom João VI chega na Bahia em 1808. Funda uma faculdade de medicina, que eu visitei há pouco tempo, tive a oportunidade de conhecer a faculdade, maravilhosa, por sinal, agora histórica só usada em pós-graduação, não mais usada em graduação. E fica um tempo na Bahia, vem para o Rio de Janeiro depois. Aí ele abre os portos às nações amigas, mas dando preferência à Inglaterra. Faz a imprensa régia, abre a tipografia, faz o Jardim Botânico, faz a Biblioteca Nacional. Como é que pode que alguém tenha a capacidade de fazer caricatura de Dom João VI, colocando ele como um rei bobo, um rei cômico, um balofo, um rei de piada? Não é, de maneira nenhuma. Porque só os volumes que ele traz para a Biblioteca Nacional, que vem da Biblioteca de Ajuda em Portugal, são obras valiosíssimas. Ou seja, um homem que não tivesse uma cultura mínima não teria interesse em trazer esses livros. Um homem que não tivesse cultura mínima não ia fazer jardim botânico nunca. Não teria conhecimento, e não ia abrir tipografia, não ia começar a favorecer a fábrica de pólvora, a indústria. Então, Dom João VI, quando veio para o Brasil, ele gosta desse país. E se ele pudesse, ele ficaria no Brasil. Ele não ficou porque ele foi obrigado a voltar em Portugal para jurar a Constituição do Porto, em 1821. E quando ele saiu do Brasil, ele chamou para uma conversa Dom Pedro I e falou assim: se algum aventureiro
queira fazer a independência do Brasil, coloque a coroa na tua cabeça. Seja os primeiros. Porque ele sabia que o Brasil não teria mais condição de ser uma colônia portuguesa, que o Brasil estava maduro para ser independente. Sim. Então, Dom Pedro I faz a independência no dia 7 de setembro de 1822. Agora, Dom Pedro I faz essa independência também baseado em dois fatos importantes que os estudantes de história têm que saber. É importante isso. Ele foi muito auxiliado pela esposa, Dona Leopoldina, que era uma princesa austríaca, que ficou na regência enquanto ele ia para São Paulo, e pelo José Bonifácio de Andrade de Silva, que é o patriarca da independência, e um homem de profundo conhecimento intelectual. Já antes da independência, o José Bonifácio de Andrade de Silva era mente na Universidade de Coimbra, de metalurgia, mineralogia, tinha livros publicados, fazia conferência na Alemanha, na Itália, na França, na Inglaterra. Então, era um homem profundamente respeitado na Europa. E quando o José Bonifácio de Andrade de Silva veio para o Brasil, e ele é realmente o patriarca da independência, ele tem a visão do Brasil no futuro. Ele já tem a visão de estadista, o que falta para muita gente. Ele já sabe planejar o futuro. Ele sabe que a abolição da escravatura tem que ser feita, a abolição do escravizado. Ele já fala que é impossível o Brasil viver com a mácula da escravidão, dos escravizados. Então, ele já fala que é necessário fazer a abolição dos escravizados. Então, esse Dom Pedro I, que é o pai de Dom Pedro II, faz a independência em 1822. Dom Pedro II nasce no dia 2 de dezembro de 1825. A princesa Leopoldina é o penúltimo parto dela, porque o último, ela falece no último. Ela vive mais só um ano. Dom Pedro II, portanto, fica órfão com 1 ano de idade. O pai dele, Dom Pedro I, tem que voltar a Portugal. Em 1831, abdica do trono para o seu filho, Dom Pedro II, e tem que voltar a Portugal para fazer a restauração do trono português, que tinha sido usurpado por seu irmão, chamado Dom Miguel, que tinha usurpado o trono da filha de Dom Pedro I, irmã de Dom Pedro II, a Dona Maria da Glória. Então, Dom Pedro vai para Portugal, restaura o trono, falece em Portugal numa tuberculose, em 1834, e Dom Pedro II, portanto, em 1831, com apenas 5 para 6 anos de idade, ele fica sozinho, porque o pai não tem nem coragem de se despedir dos filhos nem das filhas. O pai vai para Portugal sem se despedir. Então, mas tem uma brilhante visão, mesmo aborrecido com José Bonifácio de Andrade Silva, porque tinha brigado por causa da Marquesa de Santos, que a Marquesa de Santos, que era amante do pai dele, Dom Pedro I, amante do pai do Dom Pedro II. Ela tenta visitar a rainha, a imperatriz Leopoldina, no leito de morte. José Bonifácio proíbe ela. Diz que aprende se ela entrar naquele quarto. E quando o Dom Pedro volta, ele afasta José Bonifácio. Mas mesmo assim, quando ele volta para Portugal para restaurar o trono para sua filha, Dona Maria da Glória, ele pede para o José Bonifácio Andrade de Silva seja um tutor de Dom Pedro II, seja o homem que vai ensinar o Dom Pedro II. Aí o Dom Pedro II começa a ter noção de ser um estadista. Menino ainda, ele aprende com o José Bonifácio as primeiras disciplinas, e ele é um homem tão preparado, porque ele não teve, como eu falei no início da live, ele não teve infância, ele foi preparado para ser imperador, ele foi preparado para governar, ele foi preparado para estudar, ele foi preparado para ser uma pessoa de caráter, de firmeza, saber o que fazia, ter determinação, não empurrar com a barriga. E esse homem, Dom Pedro II, com 5 anos, portanto, ele é tutelado pelo José Bonifácio, começam as regências trinas, mas o Brasil entra em crise, uma crise política, porque as regências começam a ter problemas. Até que, em 1840, Dom Pedro II, o Congresso faz o golpe da maioridade. E ele começa a governar entre 1840 e 1841, com o golpe da maioridade, com 15 anos de idade. Perguntam, vai uma comissão ao Palácio, da Quinta da Boa Vista, recentemente pegou fogo, né, infelizmente, e pergunta se ele quer governar. Ele aceita o governo e se prepara para governar. Ele tem algumas questões, ele exerce o poder moderador. Você tem 3 poderes, mas durante o reinado de Dom Pedro II
tem um poder moderador, é ele que modera, na verdade é ele que manda, né? Não é o legislativo, não é o executivo, não é o Na judiciário. verdade, foi o quarto poder, É o né? quarto poder e é ele que começa a administrar o país e, portanto, ele governa entre 40 e 41 até 89, 48 anos de governo, né? Com uma única Constituição, o Éder. Eu sou um estudioso muito. Eu estudo as constituições brasileiras com muito afinco. A primeira Constituição, a Assembleia Nacional Constituinte, colocada pelo Dom Pedro I, é de 1823, mas ele dissolve essa Assembleia Nacional Constituinte e outorga a Constituição de 1824. O Império só teve uma Constituição, de 1824 a 1889, a única Constituição que teve no Império. Né? Então, essa Constituição do Império ele tem um poder moderador, ele governa sobre o regime constitucional, mas com poder moderador. A Constituição Republicana vai nascer em 91. Aí a gente vai ver, você veja, comparando a República com a monarquia apenas uma Constituição. A República, a Constituição de 1891, a Constituição de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e a atual de 88. 6 constituições republicanas e uma apenas imperial. A gente pode considerar que Dom Pedro, assim, como você falou, ele nasceu, foi criado, viveu, morreu, realmente realizando o grande propósito que, desde o seu nascimento, foi destinado a ele, né? E, assim, é uma questão assim, que a gente tira muito de lição para a gente, que quando a gente tem um propósito de vida, a gente busca, de alguma forma, realizar esse propósito, viver esse propósito, realizar esse propósito, a gente elimina muitas chances de frustração na nossa vida, por mais que hajam as dificuldades, percalços e tudo mais, e até esse é um legado interessante, o porquê dessa live, justamente nesse dia memorável, porque o povo que não conhece a sua história, que não conhece o seu berço, as suas origens, eu julgo a dizer que tem uma grande dificuldade de ter uma perspectiva saudável para o futuro de deixar um legado. Verdade, Fernando. E, de alguma forma, Dom Pedro deixou um legado. Mas antes desse legado, eu queria que você falasse um pouco sobre o processo de educação de Dom Pedro II, que um grande tutor dele foi o José Bonifácio, né? Queria que você comentasse um pouco. Você sabe que nessa época havia os predecessores, né? Ou seja, mesmo quem não era imperador, mas quem tinha condição, os professores, você contratava a pessoa para ensinar, predecessor, ou seja, era o professor de várias matérias. E o José Bonifácio intuiu o imperador a ser um estudante. Então, o imperador não sabia, ele chegou a falar 17 idiomas. 17 idiomas ele chegou a falar. Ele morreu estudando sânscrito e hebraico. Mesmo destronado, no exílio, na República Francesa, que ele escolheu a França, ele escolheu uma república, ele não escolheu uma monarquia, depois eu vou explicar isso em detalhes. E ele morreu estudando. Ele conhecia arqueologia, aliás, ele era casado com a imperatriz Teresa Cristina, ele casou em 1846 com a imperatriz Teresa Cristina das Duas Cecílias. Ela teve com ele 4 filhos, sendo que os 2 homens falecem, ainda jovens, e ela sobrevive a princesa Leopoldina, tem o mesmo nome da primeira imperatriz, e a princesa Isabel. Agora, um detalhe bastante curioso é que há uma maldição de Bragança em que o primogênito dos Bragança, desde 1640, eles falecem. Nenhum deles sobrevive. E o Dom Pedro II passou por isso. Os 2 filhos dele falecem bem criança, falecem bem novos. Então herda o trono, quer dizer, vai herdar o trono, que depois a gente vai ver, a princesa Isabel. Antes, como a princesa Isabel não conseguia ter filhos, ia ser sucessor do trono, não os filhos da princesa Isabel, mas sim um filho da princesa Leopoldina, que é chamado Príncipe Maldito, que depois a gente vai também detalhar esse assunto. Mas voltando nessa questão. Então, Dom Pedro II era uma pessoa que sabia geometria, matemática, geografia, história, era um profundo conhecedor de línguas, estudava línguas, era uma pessoa que se correspondia. Olha, para você ver, Dom Pedro II se correspondia com Pasteur. Uhum. Ou seja, ele fazia correspondência com Luiz Pasteur. Ele
tinha como amigo, ele visitou uma feira internacional, o Grambel teve sucesso com o telefone, porque ele estava sozinho lá na feira, Dom Pedro II foi examinar o aparelho e trouxe o aparelho para o Brasil, o Grambel começou a negociar o aparelho. Então, Dom Pedro II começa a ter essa visão, não só a visão de estadista, mas a visão do homem ligado à cultura, ligado à educação. Ele sabe que a única maneira que o Brasil tinha, que tinha chance de ser um dos componentes, um dos personagens do concerto das nações, seria através da educação e da cultura. Ele fez o Colégio Pedro II, ele fez o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele fez a Biblioteca Nacional, ele fez o Observatório Nacional de Astronomia. Então, veja, ele preparou uma nação, ele fez com que a nação se estruturasse, ele preparou os instrumentos necessários para o desenvolvimento do Brasil. Agora, por que a gente não conseguiu sucesso? Isso aí é um outro assunto que a gente tem que discutir. Por que nós, brasileiros, precisamos aprender e começar a aprender que a gente não deve ficar repetindo coisas sem ter noção da verdade? Em história, você tem que ter documentos primários, você tem que ter afirmações baseadas em documentação. Então, tudo que eu estou afirmando, eu provo do que eu estou afirmando. Eu não estou afirmando através da minha cabeça num sonho, numa quimera. Não é poesia, isso é história, isso é política. Então, esse berço do nascimento, porque o Brasil nasce, quer dizer, o Império Brasileiro nasce lá em 1822, 7 de setembro, com Dom Pedro I, que era o pai dele, e continua durante 48 anos, que ele governou de 41 a 89 com ele. Imagina uma pessoa ficar 48 anos com as rédeas do poder. Imagina a tensão, o estresse disso tudo. Né? Então, eu vejo o seguinte, eu vejo que ele foi preparado para isso, ele teve um preparo com muita qualidade e aproveitou esse preparo. Ele não foi igual ao filho, Dom Pedro I, que era um homem que não levava muito, algumas coisas ele não levava a sério. No final da vida, que ele consegue pegar o trono para sua filha, Ana Maria da Glória. Mas aqui no Rio de Janeiro, ele se envolve em boemia, ele se envolve com a Marquesa de Santos, e esse negócio todo. Não estou dizendo, e não vou afirmar, porque eu tenho certeza que não aconteceu, que Dom Pedro II não tenha tido amante. Teve. A Baronesa de Barral foi uma delas. Eu li uma carta da Baronesa de Barral com Dom Pedro II, que são cartas íntimas, cartas que você não consegue nem entender. Como é que eles conseguiam manter encontros amorosos no hotel em Petrópolis, nos meados do século XIX? Acontecia. Né? Então, ele teve amantes também, mas ele soube se comportar como chefe de uma nação. Ele nunca teve problema, pelo que eu sei, com a imperatriz Teresa Cristina. E Dom Pedro I, pelo contrário, ele maltratou, ele humilhou a imperatriz Leopoldina, a tal ponto que a imperatriz Leopoldina não chega aos 30 anos, morre com 28, 29 anos. Muito mal. Então, e com uma série de... E deixa órfão Dom Pedro II com 1 ano de idade. Ele não vem a conhecer, ele não tem contato com o pai e com a mãe. A mãe, ele perde 1 ano de idade. E o pai vai para Portugal quando ele está com 5 anos. Nem se despede do filho. E mantém uma correspondência até bastante exuberante com o filho. Mas não tem tempo de preparar o filho. Nem sei. Eu interrogo isso, e fica os historiadores, fica aí para o debate, se ele tivesse preparado Dom Pedro II teria tido a mesma competência para governar o Brasil com o preparo que ele teve o José Bonifácio de Andrade e Silva. Eu acho que essa grande figura do José Bonifácio de Andrade e Silva precisa ser recuperada, e essas crianças... nós estamos vivendo um momento no Brasil que a gente tem que recuperar a memória nacional, a gente tem que ter pessoas estimulando isso, a gente tem que ter essas criançadas diante de um livro de história, aprendendo o que é Brasil, aprendendo desde do encontro do Brasil em 1500, aprendendo a colonização, como é que foi feita, as capitanias hereditárias, o governo colonial, aprendendo para gostar desse país, porque senão fica fácil aventureiros continuarem mandando no Brasil. Se você não conhecer a história, fica fácil o clientelismo nesse país, fica fácil os aventureiros sempre se dando bem. Sim, exatamente, né? E essa questão da figura, talvez, como você falou aqui, o fato de Dom Pedro I ter ido para Portugal muito cedo e ter deixado Dom Pedro II aqui sob a regência, sob os cuidados,
talvez essa presença de Dom Pedro I foi muito benéfica não ter tido assim, ter sido tão constante com o filho, porque até mesmo o histórico de Dom Pedro I com relação a mulheres, a amantes, meretrizes, etc., e não apenas esse tipo de comportamento, mas outros que poderia atrapalhar muito a formação e quem foi, na verdade, Dom Pedro II, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão da figura paterna mesmo, de Dom Pedro, a ausência de Dom Pedro I, fisicamente, o quanto isso talvez foi benéfico no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Bom, ele não teve, nós, Dom Pedro II, deve ter tido problemas, ele deve ter tido problemas de depressão, de angústia, de ansiedade, porque não tinha a figura do pai e da mãe. E a gente sempre que tem a figura do pai e da mãe é sempre uma âncora, é um apoio. Ele não teve nem a mãe, que morreu quando ele tinha 1 ano de idade, a dona Amélia, que vem a ser a segunda esposa de Dom Pedro I, é madrasta, mas está em Portugal, ela vai para Portugal, fica lá com Dom Pedro I. E ela também, esse contato com Dona Amélia, com Dom Pedro II, é pouco, mas também é madrasta. Ele tem pouco contato com as irmãs também têm pouco. Até como criança é evitado esse contato, ele tem hora para tudo, ele tem hora para estudar, tem hora para comer, tem hora para brincar, tem hora para tudo. Tem uma figura, tem uma imagem fantástica dele, que é a imagem dele com um tamborim, um tambor, com uns 4, 3 anos de idade, ele com um tambor. Mas ele sempre teve o detalhe, sempre tentaram, era necessário para a iconografia do poder, apresentar ele como uma pessoa mais velha. Ele, com 15 anos, ele já é apresentado como uma pessoa mais velha. Ou seja, ele era um pouco prognato, né? Tinha um queixo saliente, com aquela barba, né? E essa figura dele sempre foi preparada para isso, porque era o mando, quer dizer, as pessoas iam ser governadas por um garoto de 15 anos. Imagina isso. Sim. Ser governado por um garoto de 15 anos. Agora, esse detalhe do pai, eu estou observando agora, estou procurando analisar isso, eu vejo isso, que talvez tenha sido benéfico para o Brasil, e não para ele, como pessoa, lógico que não, ele perdeu o pai, mas para o Brasil talvez tenha sido benéfico a influência do pai, e o pai morre em 1834, o pai morre de uma tuberculose pulmonar, mas o pai dele tinha várias doenças, era epilético, e complicou, né? Ele se torna um herói em Portugal, ele é o Dom Pedro I do Brasil, mas Dom Pedro IV de Portugal. Ele é um herói. Em Portugal, Dom Pedro IV é um herói, porque ele recompõe recompõe o reinado para a Dona Maria da Glória. A Dona Maria da Glória, irmã de Dom Pedro II, é casada em duas núpcias, só no segundo casamento que ela vai gerar o 30º rei de Portugal e o 31º rei de Portugal. Mas você nota, o Éder, e eu, há pouco tempo, eu estava vendo uma entrevista do chefe da Casa Imperial Brasileira e perguntavam a ele, mas o senhor acha que a monarquia ainda poderia dar certo no Brasil? Aí ele cita os governos da Noruega, da Dinamarca, da Inglaterra, da Espanha. Mas o Dom Bertrand, que é o atual chefe da Casa Imperial, ele só comete um equívoco, porque os reis, eles não governam. Eles reinam, mas não governam. A rainha da Inglaterra não tem poder político, a rainha não, o rei. Charles não tem poder político. Como também a rainha da Noruega, o rei da Noruega, da Dinamarca e da Espanha. Porque são monarquias, mas são monarquias representativas. O chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, eu acho que eu não sou também ilusionista, e também não vou fazer com que o povo viva com ilusão. E eu tive a responsabilidade, como parlamentar, de andar pelo interior, na época que houve aquele plebiscito para decidir qual era o regime no Brasil, se era parlamentarista, presidencialista, se era monárquico ou se era republicano. Eu falei em várias câmaras. E tem um detalhe muito curioso sobre isso, Éder, é o seguinte: na Constituição de 1891, está lá no ato, se não me engano, no artigo 8º, que o povo brasileiro teria que ser consultado sobre o regime que ele queria, se seria monarquia ou república. Você sabe quanto tempo levou para fazer essa consulta? 103 anos. Em 1993. Pois é, 103 anos levou para fazer essa consulta. Em 1990 eles botaram isso no texto, a Constituição de 91, e só fizeram isso 103 anos depois, a consulta que fizeram para ver se aqui seria monarquia ou república.
Então, isso tudo são histórias, são coisas que você vai compondo na tua mente, são estudos que você vai fazendo e você vai mudando. A história é muito dinâmica, a história humana é muito dinâmica, a história do Brasil é muito dinâmica, a história do Império Brasileiro é dinâmica. Agora, a gente tem um detalhe bastante importante. O país, o Brasil, é um país de dimensões continentais. O Brasil tem 8.513.000 quilômetros quadrados. Esse território se manteve íntegro, mesmo depois da independência e do governo Dom Pedro II. Esse país se manteve íntegro com 525 anos de história. Nós não dividimos como a América Espanhola, Sim. que se dividiu em vários países, houve um fracionamento. Aqui a gente se manteve íntegro através de uma língua. Nós somos um país continental que fala apenas uma língua, a língua portuguesa, tem 400 mil vocábulos. Quando eu vejo essa meninada usando abreviação, usando termos em inglês, isso aqui me dá uma dor no peito. E eu fui presidente eu na época presidi a Academia Metropolitana de Letras, quando houve um colóquio França-Brasil, em que uma das mesas que eu presidi essa mesa sobre a língua portuguesa, em que eu tive o desprazer de ver um acadêmico da Academia Brasileira de Letras a favor da internacionalização da língua portuguesa. Isso é absurdo. Uma língua que tem 400 mil vocábulos, uma língua que tem 400 mil palavras, não precisa de língua nenhuma. A língua portuguesa é capaz de expressar qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer fato você expressa na língua portuguesa. Então, essa língua se manteve íntegra graças à ação, sim. Então, aí se fala, se tenta imputar na colonização portuguesa, se tenta imputar erros, equívocos que aconteceram no Brasil. Se você examinar o século XIX, sob o ponto de vista de economia, e sob o ponto de, o Jorge Caldeira, que é um grande historiador, ele faz uma análise econômica do século XIX, você vê pelos dados econômicos que era um país que andava, que marchava para frente. A gente tinha dívidas, sim, a gente contraiu dívidas para Portugal em 1825, quando dá o tratado. Esse ano também estamos fazendo 200 anos do reconhecimento da independência por Portugal. Então, esse ano também faz 200 anos. Tivemos que pagar. Então, a gente teve que contrair empréstimo. Então, tudo isso, quando você examina a luz da história, você vê sentido nisso tudo. Aí você vê uma república que ela se instala em 15 de novembro de 1889, através do alagoano, um marechal Deodoro da Fonseca, adoentado, um homem que tinha bronquite, estava em crise asmática, no leito, e que ele não proclama a República, ele destitui o gabinete do Ouro Preto. Para ele, estava destituindo o gabinete do ministro Ouro Preto, porque ele era amigo íntimo do imperador Dom Pedro II, tanto que ele não teve coragem em nenhum momento de falar com o imperador Dom Pedro II. Mas o Benjamin Constant, que fazia parte do movimento republicano, o Marechal Deodoro da Fonseca acamado, ele começa a fazer cabeça do Marechal Deodoro da Fonseca, dizendo que o Dom Pedro II ia nomear para o gabinete o Gaspar Silveira Martins, que era adversário político do Deodoro da Fonseca lá no Rio Grande do Sul e disputaram uma mulher no Rio Grande do Sul, a mesma mulher. Então ele tinha uma inveja, um ciúme do Gaspar Silveira, e aí ele falou, se é assim, diga ao povo que a República está proclamada. Assim que aconteceu a República. Quer dizer, esse fato aconteceu porque o Deodoro não tinha intenção de proclamar a República, ele tinha intenção de destituir o gabinete do Ouro Preto. Mas o Benjamin Constant ficou no leito dele. O pessoal não sabia nem se o Deodoro sobreviveria aquela noite. Sim. O médico Deodoro, ele era casado, o médico Deodoro Cruz, ele era Crul's, ele era casado com a dona Minota, que era irmã do Zé Augusto Vieira construtor da Estrada de Ferro Teresópolis. E ele deu uma entrevista dizendo que se ele estivesse no Rio de Janeiro, ele não teria deixado o Marechal Deodoro da Fonseca ir na frente das tropas proclamar a República. Tanto que esse fato é um fato verdadeiro, que quando ele está na frente das tropas, ele diz, viva o imperador! Ora, qual é que vai proclamar a República, vai dar viva ao imperador? Exatamente. É isso. A gente já falou aqui quem é essa personalidade de Dom Pedro, a questão não apenas dos idiomas, que ele era um intelectual. Poliglota. E porque a questão, quando a gente falou, inclusive no título dessa live, que é o maior estadista, além dos feitos que a gente vai falar a seguir, dos grandes feitos econômicos, políticos, de relacionamento, enfim, com grandes
amizades fora do Brasil, no cenário internacional, mas falando do intelectual Dom Pedro II, quais são as principais aptidões assim que você poderia destacar do nosso imperador? Bom, ele é um linguista de primeira ordem. O cara que fala 17 idiomas, ele tem a habilidade enorme para a língua, né? Mas ele tinha uma visão educacional e de educação e cultura muito boa. Tanto que ele financiou bolsas por Carlos Gomes, o autor da Ópera Guarani, que vai estudar na Itália, por influência da imperatriz Teresa Cristina, e financiou o Pedro Américo, o autor de vários quadros importantes da iconografia nacional, e vários outros estudantes. Então, ele tinha essa noção. Ele era fotógrafo. Ele aprendeu fotografia e ele era fotógrafo. Existem coleções de fotografia que estão na Biblioteca Nacional e no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, feitas por ele. Ele era um bom fotógrafo, Dom Pedro II. E ela também, a Teresa Cristina, a imperatriz, Teresa Cristina, que era até mais velha do que ele, tinha um pouco mais de idade do que ele. Também ela mergulhava nesse mundo. Ela não era uma pessoa inculta. Ela era, primeiro, ela era arqueóloga, tinha noção de arqueologia, financiava expedições arqueológicas lá na Sicília, na Itália, e ela devia ter alguma influência com ele, mas como mulher comedida, mulher educada, ela não falava suas opiniões em público. Ou seja, ela devia guardar as opiniões dela reservadamente. Nunca se ouviu ela dar opinião pública. Ela não falava, ela sabia onde meter a colher de pau dela, né? Ela sabia que há restrições, quer dizer, como ela deveria se comportar. Agora, Dom Pedro II, ele sempre falava uma frase que é uma frase sensacional. Ele dizia: eu não queria ser imperador, eu queria ser professor. O desejo dele era ser professor, tanto que ele ia no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, examinar alunos. Ele pegava alunos da ESMA e examinava, com perguntas. Sim. Então, o objetivo dele era ele queria ser professor. E ele tem um detalhe também curioso: ele prepara um neto, que é o filho da Leopoldina, da princesa Leopoldina, para governar o Brasil, que é o Pedro Augusto, que é chamado Príncipe Maldito. Isso. E esse Pedro Augusto, ele acha que vai ser o próximo imperador. Quando nasce os filhos da Isabel, ele sabe que não vai, e ele acaba ficando surtando. Não, ele surta, ele fica louco, ele é internado. Uhum. Quando ele embarca, quando Dom Pedro II, a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, ele embarca num navio e vai pernoitar na Ilha Grande, porque ele passa a última noite lá na Ilha Grande, ancorado, o navio fica ancorado lá. O Pedro Augusto começa a ter surto esquizofrênico. Esse rapaz é internado na Suíça e fica quase 30 anos internado nesse hospital na Suíça sem visita de ninguém, o que também me faz ver a crueldade da história, a crueldade das pessoas, né? Ele morre, os jornais brasileiros noticiam a morte dele, mas ele fica internado esse período todo. Ele poderia ter sido o imperador do Brasil. Não foi, porque houve também a interrupção da monarquia pela República. Agora, voltando à questão, a grande questão que a gente sempre analisa e uma questão importante a observar é que Dom Pedro II ele não aboliu a escravidão no Brasil porque ele não tinha condição política para isso. Ele foi fazendo leis. Ele fez a primeira lei, Eusébio de Queiroz, em 1850, que proibia o tráfico negreiro, porque a primeira lei que proibia o tráfico negreiro não vingou. Aí faltou até o pessoal falou o nome da lei, que era para inglês ver, aí vem o termo para inglês ver, que não vai dar em nada. Aí, em 1850, a lei Eusébio de Queiroz proibia o tráfico negreiro, depois ele faz a lei do ventre livre, que as crianças nascidas a partir daquele momento eram livres, e a lei do sexagenário. Para depois ele fazer mas você veja só como é que são as coisas. Ele sai do Brasil, a Princesa Isabel governa o Brasil em 3 regências. Se você somar o período regencial da Princesa Isabel, vai dar mais do que um período presidencial da atual República. E na última regência da Princesa Isabel, em 1888, ela assina a Lei Áurea. E aí a fase famosa do Barão de Cotegipe. O Barão de Cotegipe se vira e fala para ela: princesa, redimiste uma raça, mas perdeste um trono. O que é verdade. Porque os fazendeiros que ainda tinham escravizados tiraram o apoio político. Mas era preciso fazer isso. Nós fomos o último país a fazer isso. Era
Era uma vergonha nacional. A escravidão foi uma vergonha. É uma mácula para o Brasil muito grande. É um, é um negócio absurdo essa escravidão, a escravidão no Brasil ter durado tanto tempo. Durou muito tempo. Olha, eu vou te dizer o seguinte, eu tive examinando vários documentos, deve ter chegado no Brasil, entre os primeiros navios negreiros e os últimos, mais de 5 milhões de escravizados. 5 milhões. Mais de 5 milhões de escravizados. A maioria pereceu. A maioria perecia até na travessia. Os navios que traziam os escravizados eram chamados tumbeiros. Por que tumbeiros? Porque os tubarões mudaram a rota dos navios e começaram a acompanhar os navios que traziam os escravos, porque eles sabiam que durante a travessia iam ser jogados cadáveres pela morada dos navios. Então eram chamados tumbeiros. Então, a escravidão no Brasil foi cruel. Dom Pedro II talvez tenha sido o único detalhe, a única crítica que eu faço a Dom Pedro II é não ter abolido mais rapidamente a escravidão, ter esperado, e foi a princesa Isabel que fez a lei lá em 13 de maio de 1888. E um detalhe, eu tive o prazer, como presidente do Elos Internacional, recebi aqui, em 1988, no centenário da abolição da escravidão no Brasil, o presidente da Angola, o doutor José Eduardo dos Santos. Houve uma comemoração do centenário lá no Vila Riso, no Rio de Janeiro, em que compareceram todos os intelectuais afrodescendentes, todos os artistas, todos os esportistas. Pelé estava presente, Milton Gonçalves, o vice-presidente Marco Maciel, o cardeal do Rio de Janeiro, Eugênio Salles, o governador do estado, Marcelo Alencar. Foi um negócio assim de... e o presidente de Angola... Memorável, né? É memorável, para comemorar o centenário da... Sim. Agora, só um detalhe que eu gostaria de mostrar. Essa cadeira que eu estou sentada, essa poltrona aqui, é uma poltrona que veio com a transmigração da família real portuguesa em 1808. Era uma cadeira que provavelmente, nessa cadeira que eu me sento aqui todos os dias, sentou Dom VI e provavelmente Dom Pedro I e Dom Pedro II. Essa cadeira me foi doada pela família de um professor que era meu afilhado na Academia de Letras, chamado Roberto Cavalcante, que era presidente do Conselho de Minerva da UFRJ. Essa cadeira tem uma energia, essa cadeira provavelmente ela tem uma energia própria que me dá vivacidade, me dá energia para pesquisar a história. Eu gosto de ficar nessa cadeira sozinho aqui, lendo, pesquisando, mas principalmente refletindo, porque a vida é reflexão. E a história, o processo histórico, eu sempre afirmo isso, é cíclico, mas é irreversível. Você não volta na história, mas que ele é cíclico, fatos que já aconteceram podem voltar a acontecer se você não souber dominar esses fatos. Por isso existe a história, para que você examine o passado e que você não faça no presente erros cometidos no passado e tenha a prospecção do futuro, você seja capaz de planejar o futuro. Maravilha. Ferradeira, a gente agora, partindo desse tocante aí de quem foi Dom Pedro e tudo mais, queria falar sobre a questão da estabilidade e o motor econômico que foi o Brasil no século XIX. Quais foram assim, as principais, no teu modo de ver, decisões e iniciativas de Dom Pedro que pôde conseguir conduzir com tanta maestria o nosso Brasil, de forma que ele seguramente foi uma das principais potências econômicas do mundo naquela época, mas, sobretudo, a destreza dele em se comunicar e se relacionar com as grandes personalidades internacionais, que pôde, de uma maneira muito diplomática, conduzir, como você disse agora há pouco, sobre o Grambel, que foi ajudado, de alguma forma, por Dom Pedro, mas dentro do cenário político internacional, quais foram as principais virtudes que pôde contribuir com o crescimento econômico do Brasil? Eu vou contar um fato que, em síntese, mostra quem foi Dom Pedro II. Dom Pedro II visitou os Estados Unidos no fim do século XIX, lá na Feira Internacional em Nova York. E nos Estados Unidos teve uma eleição presidencial. Você, para ser candidato a presidente dos Estados Unidos, você não precisava registrar a chapa anteriormente. Você podia votar em qualquer pessoa. Havia cédula, eu escrevia o nome das pessoas. Dom Pedro II foi uma das pessoas que teve o maior número de votos para presidente dos Estados Unidos. Porque a gente sabe disso. Como é que um país como os Estados Unidos vai votar no Dom Pedro II? Porque ele representava realmente alguma coisa. Ele estava à frente do seu tempo. Estava tão à frente do seu tempo que você vai ver que ele tem esse contato com Luiz Pasteur, tem com Grambel e com outros cientistas. Ele tem ele tem a fome de conhecimento, ele tem a fome de conhecer as pessoas
que pensava o mundo, e ele pensava o Brasil. Sob o ponto de vista econômico, nós vamos ver que nós vivíamos a reboque do café, né? Ou seja, nós tivemos aqui vários ciclos. Nós tivemos o ciclo da cana-de-açúcar, do café, do fumo, do ouro, das pedras preciosas. Sim. O Brasil teve tudo isso, mas eu me lembro de uma frase do José Bonifácio, quando ele fala na questão que a gente não podia ser um país agrícola, um país extrativista, que a gente não podia viver de extração de ouro nem de pedras preciosas, que a gente tinha que desenvolver a questão agrária. E talvez esse tenha sido o grande problema, não só do Império, como é o problema do Brasil. Quer dizer, essa distribuição da questão agrária, a distribuição da terra. Dom Pedro II já pensava em reforma agrária. Quer dizer, quando a abolição da escravidão, talvez um dos maiores erros não foi dado terra a esse povo que foi liberto. Esse povo precisava de terra, precisava de trabalho, precisava de educação, precisava de saúde, precisava de moradia. Não foi dado nada a eles. Nada. E hoje a gente continua tendo problema de terra. Quer dizer, essa questão da terra no Brasil é um problema muito grave. Quer dizer, a pessoa não ter direito a ter um pedaço de terra para plantar aquilo, para colher, para poder se desenvolver. Essa questão já era a questão do Império, já era a questão do Brasil colônia. Eu tenho um livro que talvez não esteja em cima da mesa aí, é uma pena que ele não esteja aqui, mas é um livro raro sobre cultura e opulência no Brasil, do João Antolil, um padre que mostra no ano de 1711 quais eram as riquezas do Brasil. O Brasil sempre foi muito rico. O Brasil talvez tenha sido, talvez não, é mal administrado, mas a riqueza do Brasil é muito grande, é petróleo, é jazidas de pedras preciosas, é jazidas de pedras raras, de metais, de minerais. É o maior solo agrário do mundo, agricultável do mundo. É a maior reserva de água do mundo. Quer dizer, nós temos tudo para nos desenvolver e a gente nunca chegou a ser essa alavanca, a gente nunca chegou a pegar o boi e segurar firme no timão para fazer o desenvolvimento pleno. E outra coisa também que Dom Pedro via, e eu sempre observo isso, é a questão que o Jorge Caldeira, esse historiador que hoje é membro da Academia Brasileira de Letras, examinando com instrumentos de economias atuais, a questão da... Dom Pedro II teve em 1970, se eu não me engano, houve uma crise econômica no Brasil. Há uma figura emblemática dentro do empreendedorismo brasileiro, que é o Barão de Mauá. Sim. O Barão de Mauá era um homem, um empreendedor, que fez o primeiro Banco do Brasil, fez um estaleiro na Ponta da Areia, onde ele construía navios, ele fazia isso. E Dom Pedro II, ele tinha um certo ciúme e inveja de Barão de Mauá. Há uma peculiaridade, um fato pitoresco, que esse problema de Dom Pedro II teria surgido quando o Barão de Mauá fez a via férrea para Petrópolis, que ele pegou um carrinho de mão e com uma pá de prata, deu para Dom Pedro II botar a primeira estátua na ferrovia. Dizem que foi isso, mas eu acho que não. Eu acho que o Barão de Mauá chegou a um ponto que tinha mais dinheiro do que o próprio Império Brasileiro. E ele financiou guerras como a Guerra do Paraguai. Ele teve que financiar, ele tinha o dinheiro, quer dizer, que o Império não podia se envolver. Dom Pedro II chamou ele e ele acabou financiando isso. O Barão de Mauá, ele realmente foi uma pessoa muito poderosa, mas ele sempre teve essa questão. Então, em 1870, vou te contar um fato. Houve uma crise econômica no Brasil grave, e o Barão de Mauá mandou simplesmente vender todas as vivas esterlinas que ele tinha, todas, que eram muitas. Transformou aquilo em R$ 1.000. E o pessoal pensou que com isso ia lucrar, né? Só tem que faltou R$ 1.000 no comércio. E só ele tinha. Então, ele que fez ele dotou a moeda, porque só ele tinha R$ 1.000 para negociar. Mas isso é um hiato. Houve crise econômica no Império, lógico que houve crise econômica. Mas você vai ver o seguinte, sob o ponto de vista de austeridade, né? Quando você vê pessoas aí que assumem o poder, seja numa prefeitura, numa Câmara, no governo do Estado, no governo federal, e gastam aquilo, é a questão do patrimonialismo, acham que o público é deles, confundem o público com o privado. Dom Pedro II não tinha isso. Ele aumentou quase nada no período em que ele governou o Brasil, a renda que ele teria por ser o governante desse país. Você não tem um escândalo dentro de Dom Pedro II que ele tenha sido corrupto, que ele tenha desviado verba, que ele tenha administrado mal verba. Não há isso.
Você não tem, na família dele, nas princesas Isabel Leopoldina, ou nos netos, você não tem isso. Você não vê essa questão de desvio de verba, a questão de corrupção. Por que será que aconteceu isso? Porque ele provavelmente era uma pessoa que mantinha a sua autoridade e sabia a questão da ética e moral, ensinou seus filhos, seus netos e sua família a traçar esse caminho. Essa também é uma outra grande questão no Brasil. A questão do cara que se elege, da pessoa, do político que se elege, confunde o privado com o público com o privado. É o patrimonialismo. Quer dizer, eu me elegi, você presidente da República, hoje eu sou dono de tudo. Mas não é assim. Sim. Mas, na verdade, sempre aconteceu no Brasil, na República Velha, aconteceu na República Nova, aconteceu na ditadura militar, aconteceu depois da ditadura militar e continua acontecendo. A confusão entre o público e o privado. Tem que saber separar o joio do trigo. O que é público, o que é privado, é privado. Sim. Mas é aquilo que acontece muito, né? Infelizmente, né, na República, é a questão de dever favores. Também. Esse é o grande problema também, porque o camarada, o político, entra ali no poder e acaba tendo que, de alguma forma, negociar. beneficiar aqueles que, entre aspas, apoiaram na sua campanha. Né? E que isso é até um discurso do Dom Bertrand, numa entrevista recente, que ele citou isso como uma das principais vantagens da monarquia. Eu vi essa entrevista. Ele deu essa entrevista para aquele... Danilo Gentili. Danilo Gentili. Eu acabei de ver essa entrevista recentemente. Mas é isso aí. Eu acho que nós temos muito o que falar sobre Dom Pedro II. Há coisas muito curiosas sobre Dom Pedro II. Ele, por exemplo, Dom Pedro II visitou Teresópolis em 1836. Em 1836 ele visitou Teresópolis. Visitou sem a mulher. A imperatriz Teresa Cristina ficou em Friburgo, porque ela sofria de cólicas menstruais e ficou fazendo uma estação de água em Friburgo. Teresópolis tem um nome, Teresópolis, porque quando o Jorge March falece em 1945, a fazenda fica para os dois filhos dele, Guilherme Telho e o Jorge Brito March, eles vendem, um vende ao alto comendador Coelho e a várzea para o comendador Policarpo Álvares Azevedo. O comendador Coelho, muito espertamente, quer fazer um marketing, doa uma área de terra para a imperatriz Teresa Cristina construir aqui, imaginando que ela vai fazer em Teresópolis, que o marido dela fez em Petrópolis. Que Petrópolis se desenvolveu graças ao Dom Pedro II, ao Palácio Imperial lá, ao Palácio Veraneio. Mas ela não toma muito conhecimento. Há pouco tempo, num curso que eu dei, uma pesquisadora do curso perguntou sobre... Eu mandei até a planta para ela recentemente da área que foi doada à imperatriz Teresa Cristina. É uma curiosidade, muita gente pergunta, mas você sabe o que foi feito? Não sei. Quem tomou conta, se foi o Gaston Baiano, se foi... Isso eu não sei. E eu vou te dizer mais uma coisa, eu nunca vi um registro, nunca vi uma escritura pública. Eu vi a planta, mas a escritura pública em cartório, que deveria ter sido registrada em Magé, porque Teresópolis foi distrito de Magé. Até hoje eu não encontrei escritura pública. Pode ser que eu encontre. Há pouco tempo eu encontrei o registro de falecimento de Jorge Brito March, que eu corri atrás disso há muitos anos. Ele morreu em 1873, um genealogista chamado Flávio Mendonça encontrou e mandou para mim. Mas voltando lá, Dom Pedro II, ele visitou Teresópolis e daqui da varanda do Hotel Egino, do antigo Hotel Egino, que pegou fogo, ele disse: que bela cidade para ser capital do Brasil. Por que ele veio a Teresópolis? Porque um médico da corte, chamado Mota Maia, ele aconselhou a vir aqui tomar água de um garrafão. O garrafão tinha uma fonte de água mineral que não existe mais. E o garrafão tinha esse nome porque o dono do garrafão era um português obeso, que tinha formato de um garrafão, grande e gordo. Interessante, não sabia. Então, quando ele chegou lá para tomar água, ele pegou uma folha de begônia. A begônia é uma planta, que é uma folha larga, que você faz um cálice para beber. Mas aí o garrafão notou aquilo e falou: não, majestade, eu fiz copos, eu fiz taça de cristal para o senhor, aí deu taça para ele beber. Ele ia passar para o restante da comitiva, o garrafão falou assim: não, tem taças para todo mundo. E o Dom Pedro II observou que o garrafão tinha algum problema visual. Aí mandou Mota Maia fazer lentes para ele em Paris, porque nessa época não ia nem oftalmologia, especialidade oftalmológica no Brasil. Então ele teve em Teresópolis uma vez. A princesa Isabel teve com o marido dela, o Conde D, em 1868, também visitando Teresópolis. A família imperial teve em Teresópolis. Mas eles ficaram mais em Petrópolis. Quer dizer, hoje todo o Museu Imperial em Petrópolis é um museu que tem que ser visitado. Lá tem coisas maravilhosas. E tem a parte de pesquisa do Museu Imperial, que é a biblioteca lá, que tem documentos, pesquisadores de história,
insubstituível. Você tem que fazer pesquisa lá no arquivo imperial, porque é fundamental essas pesquisas no arquivo imperial. E o Petrópolis foi desenvolvida graças a isso. Ele comprou a fazenda lá, chamava Fazenda do Córrego Seco, e Dom Pedro I comprou, mas quem construiu o Palácio, que hoje é o Museu Imperial, foi Dom Pedro II. E a esposa dele, infelizmente, não deu muita atenção a essa propriedade que foi doada a ela em Teresópolis. E ela nunca esteve, né? Não, em Teresópolis nunca teve. Isso aí foi provado por mim em 1995, quando o padre Nivaldo Dias, lá da Igreja do Alto, e ele fez os 150 anos da igreja dele. Foi em 1995, não, a igreja de 1855 foi em 2005. Ele fez um seminário lá e pediu para me coordenar o seminário quando a gente provou que a Imperatriz Teresa Cristina nunca tinha estado em Teresópolis. Então isso é fato provado, é fato histórico confirmado. Ela nunca colocou os pés aqui. O imperador, sim, colocou os pés, como a princesa Isabel e o conde dele também. Maravilha. Ferradeira, em relação, dentro desse tema aqui do tópico de diplomacia, qual a posição do Brasil sobre Dom Pedro II em relação às potências mundiais na época? Reino Unido, França, Estados Unidos. Você falou um pouco aqui da relação dele que esteve naquele evento lá em Nova York. Queria que você falasse um pouco do poder, que a gente falou de relacionamento, mas como é que Dom Pedro é quisto diante desses países aí que estavam no topo da economia mundial? Ele tinha um bom relacionamento internacional. Primeiro porque a família Orleans de Bragança ela estava presente em quase todas as monarquias europeias. E depois também porque ele casou a filha dele com Saxe-Coburgo, que era uma família alemã, a princesa Leopoldina e a princesa Isabel com Orleans, o Gastão de Orleans, o francês, o Conde D. Aliás, se a gente tivesse o terceiro império da princesa Isabel, a princesa Isabel, sem dúvida, ela teria problemas porque ela era casada com um francês. Essa aqui é a princesa Isabel. Essa é a filha de Dom Pedro II, que seria a monarca se a República não tivesse sido proclamada. Esse aqui é Dom Pedro II. Ele é prognato, a se observar. A barba talvez dá mais austeridade e diminuir o prognatismo dele. Esse aqui é o seu pai, Dom Pedro I. Morreu novo, morreu entre 34 e 35 anos. E esse daqui é o avô dele, Dom João VI. Dom João VI teve problemas terríveis com a esposa, Carlota Joaquina. Né? A Carlota Joaquina, ela apoiava muito Dom Miguel. Ela gostava do filho dela, Dom Miguel. Ela gostava mais de Dom Miguel do que Dom Pedro I. E a Carlota Joaquina teve problemas seríssimos com Dom João VI, a tal ponto que Dom João VI teve que construir uma casa para ela no Morro da Viúva, ali em Botafogo, porque ele descobriu, houve um assassinato de uma senhora, esposa do Carneiro Neão, e ele mandou o chefe da polícia investigar. O chefe da polícia investigou e descobriu que a dona Carlota Joaquina mandou um escravo chamado Orelha matar a mulher quando saía da igreja. E ele, tomando conhecimento disso, ele rasgou o processo, mas se separou dela e mandou ela morar no Morro da Viúva. E ela sempre tentou usurpar o trono aqui. Ela tentou ser, até uma vez ela tentou ser, aqui o Dom Pedro I poderia ter sido o imperador do Brasil, o imperador da América Espanhola, porque ela tentava governar a América Espanhola, porque o pai dela governava a Espanha. Era um casamento na Carlota Joaquina, era uma princesa espanhola. Ela casou com 10 anos de idade, imagina isso. Ela era uma menina e a Dona Maria I evitou que ela tivesse relações conjugais. Ela só foi ter relações conjugais aos 13 anos de idade com Dom João VI. E porque ela era menina, você tem uma pintura dela, você vê que ela era menina. E ela não era bem... Ela era, fisionomicamente, ela não era uma pessoa que não tinha atrativos de beleza, né? Ela não era uma pessoa de beleza, não havia beleza na dona. Ao contrário da princesa Leopoldina, que era belíssima, né? Sim. Então, eu não me lembro nem a pergunta que você me fez para me entender. Sobre diplomacia. Então, você vê que a questão é tão interessante que quando ele é destronado, os países, o czar da Rússia, Nicolau II, oferece a ele exílio,
o rei da Baviera oferece a ele exílio, o rei da Inglaterra, a rainha Vitória da Inglaterra oferece a ele exílio, o rei de Portugal, que é o sobrinho neto dele, oferece a ele exílio, e ele vai morar numa república, na francesa. Sim. Ele tinha um bom relacionamento internacional. Se vocês olharem na correspondência dele, ele se relacionava não só com monarquistas, mas também com republicanos, porque os Estados Unidos e a França eram república. E ele tinha um bom relacionamento tanto com o parlamento norte-americano, como com o parlamento francês, com os ministros franceses e ministros norte-americanos. Ele era uma pessoa conhecida. Imagina você ser conhecido no final de 1800. É diferente de agora, Sim, que você sim. tem, né? Sem comunicação. Sem comunicação nenhuma. Fazer uma carta, para você ter redes ideia, sociais. uma carta para chegar de Portugal ao Brasil demorava 15 a 20 dias para chegar uma carta. Né? Você tinha lugares aqui no Brasil, por exemplo, a província do Grão-Pará, era mais fácil você, na província do Pará, você ir para Lisboa do que ir para o Rio de Janeiro. Era mais distante, entendeu? Sim. Então você tinha toda essa questão. E você tem a questão fundamental, essa é uma questão importante, que são as guerras cisplatina, em que ele atuou, a Guerra do Paraguai, essas Sim. guerras todas que ele manteve uma liderança. Ele cometeu também um equívoco que eu vou citar agora. O Duque Caxias, que comandou as tropas brasileiras lá no Paraguai, na Guerra do Paraguai, a guerra já tinha acabado. A população adulta do Paraguai foi exterminada. Foi eliminada. Os homens, crianças, tudo foi eliminado. Mas ele colocou na cabeça dele, Dom Pedro II, que a guerra só acabaria quando capturasse Solano Lopes, que era o ditador paraguaio. O Duque Caxias renunciou ao posto de comandante em chefe do Exército Brasileiro no Paraguai e voltou para o Brasil. Ele nomeou o genro dele, o Conde D, para comandar as tropas brasileiras lá no Paraguai, e o Conde D foi que capturou e matou o Solano Lopes. Isso foi um erro político dele, um erro talvez grave, que não era necessário isso. A Guerra do Paraguai não precisava ter esse desfecho. Ele poderia ter terminado com a Guerra do Paraguai, porque o Solano Lopes já não tinha liderança nenhuma, não tinha mais do que ele liderar. Mas aconteceu isso. Então é um fato. E o Conde D também, o genro dele, tinha problemas terríveis, ou seja, ele era surdo, porque como os casamentos na Europa das monarquias eram endogâmicos, as pessoas casavam entre os parentes, os orneantes geralmente eram surdos. Ele não ouvia, tinha esse defeito auditivo, não ouvia. Isso tornava ele uma pessoa desagradável. Ele era sovina, ele era pão duro, era miserável. Quando ele casou com a princesa Isabel, o imperador Dom Pedro II deu para ele uma pedreira. Pedreira essa que eu conheci como menino, porque eu morei na rua, que era essa pedreira na Rua Assunção, que ficava atrás da residência dele, que é o Palácio Guanabara. O Palácio Guanabara era da princesa Isabel e do Conde D, onde eles moravam. E isso aí, só agora o STF, Supremo Tribunal Federal, que decidiu a questão dizendo que a família imperial não tem direito ao Palácio Guanabara, mas é a residência da imperatriz. E essa pedreira que foi dada ao Conde D pelo imperador Dom Pedro II, ele explodia a pedreira. Eu me lembro quando garoto, lógico, não sei se na época na monarquia era assim, mas me lembro que a pedreira estourava 2 horários, era 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E quando eles dinamitavam a pedreira, eles davam 3 apitos que tinham que sair da rua, para não ser atingido por pedras. Então, eram 3 apitos. Primeiro já havia, segundo tinha que sair, tinha que ir para um lugar que não tivesse isso. E a princesa Isabel, que já tinha dificuldade de engravidar, ela estava esperando, estava grávida, e pediu o pai dela, visitou Dom Pedro II e pediu a ele para ele falasse com o Conde D, que ele parasse com as explosões na pedreira. Ele não parou. Ele era tão sovina que o imperador quis pagar ele, reembolsar, indenizar ele pela falta, ele não parou. O Conde D era dono de cabeça de porco no Rio de Janeiro. O que é cabeça de porco? É casa de cômodo. Ele era dono da mais famosa cabeça de porco no Rio de Janeiro. Para que um príncipe imperial, para que um nobre francês vai precisar alugar casa de cômodo? Para quê? Mas ele alugava. A ganância. É isso. Ferradeira, vamos lá. Então, aqui a gente está aqui com uma pauta que, assim, é muito assunto, Dom Pedro. Ali tem algum comentário? Tem. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, só digitar aqui no chat, mandar para a gente, que a gente... Vamos ler os comentários, alguns comentários? Tem aqui, ó. Vamos lá, ó. Boa. Matheus Distrito está lá em Balneário Camboriú, grande amigo. Boa noite, aqui a Thalita Braga, que a gente gravou ontem, lá no programa. A Clarissa, sua filha, dando boa noite. Fernando, boa noite também.
Aí o pessoal também perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar. Aqui, por exemplo, Fernando, sempre achei curioso ele não ter ido para Portugal ou ser expulso do Brasil. Isso aí foi também um questionamento meu, que você respondeu aqui. O Birajara também, aqui, parabéns pela... Birajara de Brasília? Agora não sei. Birajara Picanço? Isso, é ele mesmo. Então ele é meu colega de turma, da Faculdade de legal. Medicina. E ele mesmo do HGT também. Isso. Aqui, ó, boa apresentação, tá dando as felicitações, Fábio Esteves, doutor Fábio Esteves, muito bom o talk. E é isso. E o Paulo César Dutra, bela homenagem. Quem tiver pergunta, por favor, pode colocar aqui, que a gente, na medida do possível, o doutor Ferradeira vai poder estar respondendo. E a gente estava aqui antes aqui desse bate-papo, que teve o primeiro, o segundo reinado. Como é que a coroa portuguesa enxergou também Dom Pedro II? Porque com a ida, né, o Dom Pedro I como o herói e tudo mais, que foi Dom Pedro IV, ele lá foi considerado o herói. E como é que era a relação com Dom Pedro II? Queria que você comentasse um pouquinho com a gente. Você começa com o próprio reconhecimento da independência do Brasil em 1825, e o do Dom João VI, ou seja, o Dom João VI estava lá, governando Portugal, reconhece a dependência do Dom Pedro I, né? Assina o documento reconhecendo. E depois você tem que observar que a irmã de Dom Pedro II, Ana Maria da Glória, é a rainha de Portugal, é a irmã dele, carioca, pouca gente sabe disso. O Rio de Janeiro teve um rei, uma rainha e um imperador. A rainha Maria da Glória, a rainha portuguesa, era carioca. E o imperador Dom Pedro II era carioca, nasceu no Rio de Janeiro. Então pouca gente sabe disso, mas é bom observar. E então você vê a Dona Maria da Glória, que tem 2 casamentos, no segundo casamento ela gera vários filhos, entre eles o 30º e o 31º rei de Portugal. Quer dizer, há uma ligação íntima dele com Portugal, porque os parentes dele é que governavam Portugal, a tal ponto que o sobrinho neto dele chama, quando ele é destronado pela República, ele oferece ao tio-avô dele um castelo, recursos para ficar em Portugal, mas ele não queria, porque o Dom Pedro II tinha uma noção de poder interessante. Ele, quando viajava no exterior, ele não se apresentava como imperador, ele era o cidadão Pedro II. Ele era o cidadão Pedro de Orleans de Bragança. Ele não misturava as coisas, ele sabia separar as duas coisas. Então, você veja, ele só ficou mais um tempo em Portugal porque aconteceu o fato seguinte: a República mandou avisado que ele teria direito a uma indenização e ele recusou essa indenização pelo poder republicano, pelos republicanos. E falou o seguinte, que ele só queria a indenização para a esposa dele, a imperatriz Teresa Cristina, porque no contrato nupcial dele com a Teresa Cristina em 1846, numa cláusula rezava que, se acaso a monarquia acabasse, fosse extinta, ela teria direito à indenização. Só tem que a República, chateada com isso, baniu eles. Fez o banimento, o ato de banimento. Eles não podiam voltar para o Brasil. Em virtude disso, morreu a imperatriz Dona Leopoldina. Ela morre no Porto. Ela morre. E aí ele tem que ficar mais um tempo em Portugal para sepultar a esposa dele. Senão não teria ficado nem mais esse tempo em Portugal. Aí ele vai para a França, para a República Francesa, não vai para uma monarquia, vai sem recurso nenhum. Ele é ajudado muito pelo André Rebouças, que é um afrodescendente, mas é um homem rico, é um engenheiro rico. Ele é muito ajudado pelo André Rebouças, vai morar num hotel e morre nesse hotel. Morre deitado num travesseiro que tem areia brasileira. Ele dormia no travesseiro e tinha terra brasileira. Ele morre e tem honras de chefe de Estado. E o mais absurdo disso, o Heber, é que todos os poderes, todos os países, quase foi um dos maiores sepultamentos do estadista no mundo, mandam representantes ao enterro dele. O único país que não se faz representar é a República Brasileira, o governo republicano brasileiro, que, na verdade, tinha medo da volta da monarquia. Eles viveram, os primeiros republicanos, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, viveram sob o terror, porque ele tinha prestígio. Ele não resistiu, eu não sei por que ele não resistiu ao golpe da República, da monarquia, porque ele tinha todas as condições para resistir, a tal ponto que havia uma entrada ou uma saída lá no Paço Imperial, que eles falaram para ele, dá para o senhor sair daqui, a gente ir para Petrópolis, a gente de Petrópolis ir para Minas Gerais e resistir o golpe.
mas ele não quis. Agora, tem que se observar que Dom Pedro II também já estava diabético numa época que não havia tratamento para diabetes, que ele já estava num estado de saúde muito, não estava legal, ele não estava mais com uma saúde física, saúde mental, talvez, uma saúde física para governar. E ele, na verdade, ele não acreditou que que o golpe da República fosse dar certo. Ele até o final achou que aquilo era balela, que aquilo não ia dar resultado. E a tal ponto que ele não fez a resistência, mas ele poderia ter resistido e poderia ter governado o país por mais um tempo. A princesa Isabel também me parece que ela também não tinha vontade, ela não demonstrava vontade de ir para o terceiro reinado, e com isso o que aconteceu foi que a República começou e começou com um golpe, porque na verdade é um golpe. Você Sim. tem um marechal que era amigo dele, Deodoro. O Floriano também era um homem ligado a ele. Eles dão um golpe. Na verdade, é um golpe. O que aconteceu foi um golpe militar. A extração muita gente não vai gostar disso do que eu estou falando. Na verdade, foi isso que aconteceu. Mas é um fato. Mas aí, até o presidente Moraes é isso. Então, o governo brasileiro não se faz representar nesse sepultamento desse homem, destronado, mas ainda que tinha toda o gestual, toda a característica no imperador. Ele era imperador de direito de fato. Imperador de direito porque ele era herdeiro do Dom Pedro I. E de fato porque ele se fazia. Sim. Ele era um homem que envergava a sua tutela, a sua curatela de imperador. E eu vejo, às vezes examinando isso, a história é muito nostálgica, ou seja, a nostalgia da história às vezes faz você se atrapalhar e tomar caminhos não adequados. Mas ele, no final, ele já estava... E mais um detalhe, quando há a proclamação da República, ele não está no Rio de Janeiro, ele está em Petrópolis. Ele desce no Rio de Janeiro, a princesa Isabel tinha mandado os filhos para Petrópolis, depois ela vai se lembrar que eles estão em Petrópolis, aí eles ficam mais um dia para sair da Ilha Grande, e eles embarcam no navio da Ilha Grande e vão para a Europa, vão primeiro para Portugal, onde morre a Imperatriz Teresa Cristina. E aí você tem uma sucessão, morre a Imperatriz Teresa Cristina, e ele via o sepultamento da esposa e vê o sepultamento da baronesa Barral também, que morre um pouco depois também. Até, inclusive, aqui, o Gonçalves aqui, ele citou essa questão que Dom Pedro, quando saiu do Brasil, ainda ficou quase um ano em Portugal, até que a dona Teresa Cristina morre, aí sim que ele embarca para a França, né? Ferradeira, vamos lá, para a gente poder... Eu queria saber, assim, que existem muitas outras curiosidades de Dom Pedro II. A gente falou agora dele, assim, como é que era a relação de Portugal com o Brasil, até relações econômicas, né, durante o reinado de Dom Pedro. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse tema, né? Bom, tem muita... Você sabe que esse tema não se esgota numa live, né? Um tema para várias lives, né? A gente abordou de maneira geral, a gente fez uma sinopse do... Porque um homem que governa durante 48 anos e que vive... nasce em 1825 e vai morrer em 1891, ele viveu 66 anos. A história não se esgota, né? Ele mesmo no exílio, ele ainda atuou como líder, ainda frequentava a academia francesa, frequentava os sábios franceses, se correspondia com vários. Por exemplo, ele tem um amigo chamado Conde de Gobenor. Esse Conde de Gobenor falou uma vez para ele o seguinte: o Pedro II, ele era amicíssimo, ele encontrou no exílio o Conde de Gobenor, mas isso ainda no Império. Ele falou assim para o Dom Pedro II: o imperador, se só não tomar cuidado, a população do Brasil vai ser uma população negra. Aí começa a imigração, porque a quantidade de escravizados já era muito grande. E o Conde de Gobenor afirmou isso, mas não aconteceria isso. Existe um livrinho do Conde de Gobenor que fala sobre isso. É um documento que eu cito aí para os pesquisadores de história, para quem está assistindo a live e tem doutorado, pós-doutorado, mestrado, não importa, ou graduação em história, ou não tem nada, mas conhece história. Procure esse livro do Conde de Gobenor, que ele fala sobre o embranquecimento da população brasileira. E vejam por que começou a imigração ainda na época de Dom Pedro II. Ele traz, após a abolição dos escravizados, ele traz italianos, japoneses, franceses, alemães, suíços. Aqui mesmo você vai ver em Teresópolis a presença de ingleses, de franceses, você vai ver a presença de suíços em Friburgo,
você vai ver a presença. Há uma imigração e essa imigração até é uma imigração meio forçada em mentira, porque eles prometem aquilo que não pode cumprir, nem o Império cumpriu, nem a República. E que eles prometem terra aos imigrantes, salário, moradia, saúde, educação, e nada disso eles tiveram. Tiveram que trabalhar muito. E você tem como exemplo de imigrantes de sucesso o Conde Matarazzo, em São Paulo, né, que se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Agora, essa questão é a questão do trabalho. Quem trabalha, o trabalho provoca dignidade e futuro. Sim. Quem vive em berço esplêndido, pô, esse negócio, berço esplêndido é bonito na música, mas você tem que trabalhar, você tem que edificar. Sim. E você edificar um país é muito difícil. Você construir uma nação baseada em leis, baseada em ética, baseada em moral, baseada em cultura, em educação, baseada em desenvolvimento industrial, baseada em royalty, em desenvolvimento de técnica, de tecnologia para gerar royalty, e sair e não ficar à mercê da nação tal, da nação A, B, C, D, não importa que nação. Você tem estrutura para se defender, isso é fundamental. Então, ciência e tecnologia é uma coisa que Dom Pedro II já via e já fazia. Ciência e tecnologia. E o Barão de Mauá também fazia. O Barão de Mauá investiu muito em ciência e tecnologia. Os trens no Brasil foram construídos no Barão de Mauá, a eletrificação, o gás no Rio de Janeiro, a iluminação a gás no Rio de Janeiro foi feita pelo Barão de Mauá, a siderurgia foi feita pelo Barão de Mauá. O telégrafo também, o cabo submarino, foi ele que instalou o Barão de Mauá. Tudo isso no Império. Por que a gente não procura, né? Por que as pessoas não estudam mais um pouco? Por que as pessoas não procuram uma orientação adequada? Porque aqui é o mediatismo, aqui a pessoa não quer, ela não vai para o poder para servir ao povo, ela vai para se servir do poder. Né? É uma diferença fundamental nisso. Quer dizer, quando você se propõe a ser um estadista, a ser um político, você está a serviço do povo, não é o povo que está a teu serviço. Então é isso. E existe uma grande máxima, né, que é muito interessante, que poucas pessoas conhecem, que é o nível de avanço no mundo em comparação ao nível de avanço no Brasil, né? O nível de avanço no Brasil no segundo meado do século XIX foi muito maior do que o da primeira metade do século XX. Sim, a República Velha. Porque justamente... Mas isso Jorge Caldeira prova no livro dele. Exatamente. Jorge Caldeira tem vários livros. Vocês procurem os livros do Jorge Caldeira para ler, porque é fundamental. Além de Barão de Mauá, ele escreveu vários livros de história da economia brasileira, e ele é realmente um autor que é fundamental. Existem autores que eu gostaria de citar na história do Brasil, né? Que são fundamentais. Capistrano de Abreu, que é o nosso patrono no IHGT, Jacó Gorende, vários outros, como, agora está me fugindo alguns nomes importantes, Otávio Tarquínio de Souza, um que foi diretor no Museu Imperial, eu tenho até um livrinho sobre o abolicionismo dele, que está me faltando agora, mas são historiadores importantes. Pedro Calmão, Rocha Pombo, Oliveira Lima, são todos historiadores que precisam ser estudados. Né? Oliveira Lima saiu do Brasil na época da proclamação da República, ele foi morar nos Estados Unidos e publicou o livro sobre Dom João VI, um livro fundamental para conhecer a história de Dom João VI. E o Oliveira Lima, quando morreu, ele deixou toda a coleção dele, de documentos históricos e livros, para a Universidade de Brown, em Washington, e só agora que ela foi resgatada. Ele proibiu que esses livros viessem para o Brasil. Mas agora a Academia Brasileira, agora não, há alguns anos, Murilo Melo Filho, que entrou na minha presidência para a Academia Brasileira de Letras, vem a ser o primeiro diretor da biblioteca do Oliveira Lima, que foi recambiada para o Brasil pela Academia Brasileira de Letras. Então você tem historiadores aí sensacionais, você tem muita coisa, você tem o Barco de Holanda, Sérgio Barco de Holanda, livro fundamental para conhecer a história do Brasil, Raízes do Brasil. Você tem o Gilberto Freire, Casa Grande de Senzala, fundamental para conhecer a história do Brasil. Você tem, eu estou citando alguns, você tem alguns atuais, né? Mas eu estou citando historiadores eruditos, pesquisadores. Eu não estou falando de difusores, ou seja, eu não estou falando de pessoas que simplesmente reproduziram uma ideia. Compilaram. Eu estou falando de pessoas que pesquisou.
E você vai ter o Padre Antonio, esse livro que eu li, publicado em 1711, Cultura e Opulência no Brasil. Você tem até mesmo, pô, você tem, eu não podia esquecer, Hélio Viana, que foi meu colega no Hospital da Lagoa, que foi um grande historiador, que escreveu muito sobre a história da República Brasileira. E você tem o Jorge Ferreira, atualmente, que pesquisou um livro do Getúlio, que eu até cedi uma fotografia. Lira Neto, né? Lira Neto do Getúlio. Jorge Ferreira escreveu sobre. Sim. Aliás, o Jorge Ferreira escreveu sobre o. Agora está me fugindo o nome do. Eu escrevi um livro sobre Brizola e escrevi outro livro que não está meio. Mas você tem vários aí. Um cara que também que eu acho muito bom, não é propriamente um historiador, mas ele reproduz muitas figuras históricas, é o Fernando Moraes, que Sim, escreveu Chateaubriand, escreveu sobre Marechal Montenegro. Então, existe uma biografia enorme. Quem quiser estudar, quem quiser, tem uma biografia enorme sobre a história do Brasil. E você tem os escritores americanos também, escreveu Thomas Esquimode, de Getúlio a Castelo Branco, o brasilianista, você tem autores ingleses, espanhóis, italianos, franceses. Você tem muita gente aí para pesquisar que você. Outro fundamental para conhecer o período militar no Brasil, Carlos Castelo Branco, escreveu Os Militares no Poder, e muitos outros aí, muita gente, tem muita gente mesmo. Eu estou citando alguns e peço até desculpa se eu não citei. é porque, na verdade, pessoal, só para vocês terem uma ideia, porque aqui não tem como mostrar, mas aqui deve ter, só nessa parede aqui, seguramente aqui deve ter aqui uns 500 livros, É o mais. ou mais. Realmente é um acervo literário assim, realmente deslumbrante. Né? Para quem é apaixonado, não apenas por história, né, Ferreira, mas pelo conhecimento, né? A gente aqui fica realmente bebe de uma fonte muito, assim, muito legal, muito interessante. E para quem quer conhecimento, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento do dia 4 aqui em Teresópolis, que é um evento presencial sobre o bicentenário de Dom Pedro II no SEAC, aqui na Várzea, na Praça Santa Teresa. Nós fundamos aqui o Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis, levei quase 40 anos para fundar o Instituto Histórico. Ele é formado por 38 membros, sendo 25 efetivos, membros titulares, 13 honorários e correspondentes. E nós vamos fazer o evento do Instituto Histórico Geográfico de Teresópolis, fechando o ano 2025, e na minha fundação, no dia 4 agora, ainda sobre o bicentenário do nascimento de Dom Pedro II, onde eu vou reunir um grupo de historiadores, vamos fazer uma mesa redonda que será moderada pelo professor Manel Pombo. Os historiadores presentes serão Thalida Braga, o Nicolas Teodorides, o Fábio Mendonça, eu e mais alguns que estão ainda para confirmar. E nós teremos um belo mesa redonda lá, é gratuito o evento, e iremos terminar o ano 2025. Nesse ano 2025 a gente fez vários cursos. Fizemos o 45º curso de História de Teresópolis, fizemos curso sobre religiões, fizemos curso sobre famílias antigas de Teresópolis, fizemos a história da Igreja de Santa Teresa, também tivemos na Igreja de Santo Antônio fazendo a história da Igreja de Santo Antônio. Então nós tivemos um trabalho pleno de pesquisa e nós estamos agora no ano de 2026, nós iremos publicar uma revista a respeito dos eventos, e eu também estou produzindo para o ano 2026, se Deus quiser, com as minhas memórias. Ou seja, eu vou escrever eu já estou escrevendo há muito tempo, esse livro de memórias, mas como é que é um livro que mexe com muitas pessoas, eu tenho evitado publicar, mas eu estou vendo que não tem jeito, e ele é publicado em 2026. Como eu não sou uma pessoa que eu não sei, só sei falar a verdade, lógico que eu terei problemas com o livro, problemas polêmicos, mas são tudo fatos que são documentados, são fatos históricos que estão documentados, sim. Então não há contra fatos, não há argumentos, não é isso? Exatamente. Você pode até argumentar, mas se o fato é histórico e é comprovado, é melhor você deixar como está do que você mexer, que quanto mais você mexe, mais fatos aparecem. Sim. Ou, de repente, deixa como um dossiê, né? Mas a entrada é franca, né, Ferreira? A entrada é franca. Dia 4 de dezembro. 7 horas, 19 horas. Nós teremos uma degustação de café lá da Flávia Almonte, se não me engano. Legal, é legal citar essas parcerias, né, que contribuem. Vai ter uma degustação de café, tudo gratuito. Todos os eventos que a gente faz é 0800.
Nós não Legal. cobramos por esses eventos. E nós também iremos produzir, através do Éder Bessa, o curso de História por correspondência. Correspondência não é esse termo que eu falo. Antigamente era por correspondência. Cheguei a fazer. Hoje, como é que é um curso online. Desculpa aí. Não, mas online, numa plataforma assim, muito apropriada, boa, com facilidades, e que a gente precisa deixar isso registrado para a posteridade, né? Que sejam muitos anos à frente, mas a gente não vai ter o Ferradeira, não vai ter, assim como os outros, e as nossas crianças, né? Isso é uma questão que eu busco incentivar muito a minha filha, e de alguma forma levar esse conhecimento, tanto que a gente divulgou esse evento nosso aqui para muitas escolas e alunos, enfim, porque isso aqui é um legado, é um patrimônio que né, a gente, para mim, está sendo assim, um privilégio, além de Ferradeira ser um grande amigo, mas para mim é um privilégio estar aqui ouvindo. E é interessante que a gente conversa, né, Ferradeira? Eu pergunto e assim, já pelo menos assim que a gente é vizinho há pelo menos há uns 2 para 3 anos, as histórias nunca se repetiram, né? É verdade. Então, realmente vai ser um tempo muito importante esse do SEAC, vai ser um evento presencial, também num momento, uma data muito memorável, assim como também o curso de História de Teresópolis e outros temas importantes que a gente vai fazer online porque é mais fácil para as pessoas. Exatamente. Porque às vezes Teresópolis é muito frio, né? Tem uma época, o curso de História geralmente é dado na época que Teresópolis faz aniversário, que é julho, 6 de julho, mas a gente dá vários meses seguidos. Então, às vezes a temperatura cai muito e as pessoas têm dificuldade de estarem presentes. Eu agradeço o Éder, nós já estamos aí há mais tempo que o programa da rádio. Quase. Nós estamos com o tempo nosso é de quanto tempo? O nosso daqui, a gente não tem tempo, aqui foi um bate-papo mesmo, para a gente poder estar dialogando aqui de tantos assuntos importantes. Na rádio foram 2 horas, mas chegando aos intervalos, né? A gente está mais ou menos aqui, na verdade, 1h30, mas tem muito assunto que a gente poderia estar aqui. Tem alguma pergunta aí? Estou até vendo aqui não tem. Não, só tem felicitações aqui, teve só essa pontuação aqui do Gonçalves, que a gente já esclareceu aqui, que a gente já abordou. Mas eu queria muito, Ferreira, que você desse aqui para a gente poder, aqui já, praticamente considerações finais, uma mensagem assim, para os pais, que a educação dos seus filhos, a gente tem toda a rede educacional, tudo mais, mas os pais precisam ser, como a gente falou aqui, de Dom Pedro I, em relação a Dom Pedro II, e, enfim, que podem estimular os seus filhos também, que busquem conhecimento, busquem a história, busquem não apenas se formar em algo, mas que sejam cidadãos que a gente até falou ontem sobre empreendedorismo, e Dom Pedro II foi assim, um exímio fomentador do empreendedorismo, apesar das dificuldades que a gente citou aqui, mas que conhecimento, além da escola, é extremamente importante. Essa foi a tua história, né, Fernando? Então, eu queria que você transmitisse uma mensagem aos pais e de incentivo aos pais em poderem ser exemplos e deixar esse legado aos seus filhos, assim também como todas as crianças e todo o público que busquem conhecimento. Pois é, minha vida toda eu fui professor. Comecei a ensinar em 1979 num curso no Catete chamado Akigawa. E sempre eu fui um professor que eu fiz o aluno pensar. Eu suscito o aluno raciocinar. Eu não entrego as coisas digeridas. O fundamental é você buscar o raciocínio do aluno, o pensamento. É você fazer com que aconteça a sinapse. A sinapse são ligações entre 2 neurônios que libera acetilcolina e vai fazer a memória do fato. Então, essa questão da sinapse é preciso estabelecer que a leitura desenvolve muito. Hoje eu vejo com muita apreensão, como um velho professor, que não está se lendo. As crianças não leem mais, as pessoas não têm o hábito da leitura, elas vão para o celular, para o notebook, sei lá, para o computador, e pegam as informações digeridas.
Outra coisa que eu vejo é informações equivocadas também. O Google não é dono da verdade. Quer dizer, nem tudo que está no Google pode ser, às vezes, um fato controverso. Você tem que pesquisar. E a única maneira de você pesquisar, a única maneira de você ter cultura é lendo. Você tem que ler muito. Eu sempre fui uma pessoa, eu comecei a ter livros e adquirir livros com 11 anos de idade. Eu me lembro quando eu adquiri meus primeiros 100 livros. Eu tinha um gravador de rolo, que era um gravador antigo, era uma caixa assim, e eu tinha um linotipista da Gráfica Lux, que ele editava os livros da civilização brasileira. E ele tinha muitos livros, e ele queria esse gravador, eu troquei o meu gravador por uns 200 livros dele. Foi a primeira vez, foi a primeira grande quantidade de livros que eu tive na minha vida. Mas depois aconteceu um fato na minha vida que fez eu ter que me desfazer de muitos livros. Foi quando meu pai morreu em 69, eu estava com 18 anos de idade, e eu precisei vender a minha biblioteca porque havia questões financeiras e eu acabei vendendo muitos livros que eu não consegui recuperar até hoje. Você veja como é que eu faço. Inclusive o livro que eu ganhei do governador Carlos Lacerda, Subsídios para a História do Rio de Janeiro, até hoje eu não consegui recuperar. Não consegui mais um exemplar disso nele. Procuro, mas não consigo recuperar. Então eu sempre li muito. Eu tinha um grupo de estudos que frequentava a biblioteca da Rua Farane, biblioteca de Botafogo, que fica em frente a Santa Úrsula, e aquele grupo de estudos se reunia para estudar economia, geografia, história, estudar tudo. E a gente se reunia todo dia à tarde e debatia, tirava ideias. Muitos desses garotos que eram lá com 15, 16 anos, depois se tornaram intelectuais de ponta no Brasil. Foram pensadores, são pensadores atualmente no Brasil. Muitos ainda não têm contatos, muitos eu ainda consigo ter contato. Outros se tornaram tão importantes que eu nem espero eles falarem comigo. Quando falam está tudo bem, mas não procuro também. Mas o fato é que a gente construiu um grupo intelectual baseado no estudo. E depois tem mais um detalhe. Eu sempre ensinei, e eu fui professor de matemática e física, por incrível que pareça, e eu, para me ensinar matemática e física, eu sempre usava a história. Eu estudava matemática usando a história. Por exemplo, eu ensinei, uma vez eu estava dando aula de progressão geométrica. Progressão geométrica, aliás, progressão aritmética. A raiz é constante, vai somando 2, 4, 6, 8, 10, 12. Aí perguntei para os alunos assim, você sabe como é que foi descoberta a progressão aritmética, a soma? Aí eu falei, o Gauss, que é chamado príncipe de matemática, ele tinha 8 anos de idade, ele chegou em sala de aula, se eu não me engano, na Holanda, ou Dinamarca, e o professor não estava afim de dar aula, o professor da aula do colégio. Aí falou para os alunos assim, vocês vão somar de 1 a 1000, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7, e vão me dar o resultado. Aí o Gauss, o garoto de 8 anos, deu o resultado em 1 minuto. O professor falou, pô, como é que tu fez isso, rapaz? Aí ele falou assim, professor, observe que você somando o primeiro número com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, mas sucessivamente dá uma constante. Então eu peguei essa constante e multipliquei pelo número, dividi por 2 o número de elementos e apresentei a soma. É a fórmula da soma em progressão aritmética. S é igual ao primeiro termo mais o último termo, multiplicado pelo número de termos, dividido por 2. Ele descobriu isso com 8 anos. 8 anos. Então, isso era uma forma de ensinar matemática. Matemática é uma matéria extremamente dura, árida, né? E eu dava aula sempre ensinando fato histórico. Eu cheguei a dar aula de 8 matérias. Eu tive licença para ensinar 8 matérias durante o período da minha vida. Isso aí, aqui mesmo, eu posso te mostrar os diplomas que estão aí na parede, que eu estava autorizado a ensinar 8 matérias. E eu sobrevivi graças ao meu conhecimento, porque eu precisava dar aula para sobreviver. Se eu não desse aula, como é que eu ia viver? Eu fiz a faculdade de medicina baseado... Eu dava aula. Eu dava aula de noite, nos intervalos da faculdade, dava aula. Eu me lembro de cenas, por exemplo, eu trabalhei em 2 hospitais dando plantão. Eu dava plantão na quarta-feira no Hospital da Lagoa, na quinta-feira no Hospital Pedro II de Santa Cruz, e dava aula para uma menina no vestibular, preparava alunos para vestibular. Eu nunca perdi aluno para vestibular, com exceção de apenas um. Mas eu sempre preparava em toda a matéria para no vestibular. Isso foi até um fato bastante desagradável. Eu cheguei na casa da moça, hoje é professora de literatura, doutora em literatura, para dar aula, e tirei o sapato e adormeci, porque eu estava tão cansado. E o irmão da garota, que era um garotinho,
encheu meu sapato de taxinha. Taxinha, aqueles preguinhos pequenininhos. Quando eu enfiei o pé no sapato, rapaz, uma dor terrível. Eu sinto a dor até hoje. Eu estou correndo atrás desse garoto até hoje. Mas o fato era esse. Então eu preparava. Então eu acho fundamental, você que é pai, você que é mãe, compre livros para os seus filhos. Ensinem eles literatura de qualidade. Tem muita gente boa para eles lerem aí. Tem muitos escritores brasileiros que precisam ser lidos. Aloysio de Azevedo, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Machado de Assis, José de Alencar. Tem muita gente boa no Brasil escrevendo, Jorge Amado, mas é uma quantidade infinitesimal de bons autores. E são autores que mostram o que é esse país, o que é esse povo, né? A mistura desse povo, o povo que é resultado da mistura do indígena com o africano, com o europeu. É um povo que tem que gerar coisa boa. O Darcy Ribeiro dizia isso. Mistura é coisa boa. Essa mistura do sangue brasileiro, que é essa mistura de etnias, de variedade de etnias, do índio, do africano, do europeu, tem que dar coisa boa. E aqui já surgiu muita coisa boa. Já surgiu um grande músico, o Padre Zé Maurício, que foi um músico sacro, que dirigiu a Capela Imperial na época do Dom VI, grandes escritores, Machado de Assis, que é afrodescendente, um dos maiores escritores do mundo, Guimarães Rosa. Meu Deus, eu ficaria aqui horas e horas falando, mas aqui surgiu muita coisa boa. Surgiu cientista como o físico César Lattes, que não é um prêmio Nobel de Física, em 1938, que ele fazia parte da equipe da Hideki Fukawa, que descobriu a partícula meso, porque ele era brasileiro, eu havia política na parada e ele não ganhou. Então você tem fantástico, sim, pessoal fazendo matemática, fazendo física, química, literatura, arte, pintura, escultura, música, o que você quer, você encontra no Brasil. Eu já fiz uma pesquisa uma vez e demonstrei que existem professores ensinando em todas as universidades, quase todas do mundo. Você vai numa universidade de Pequim, tem um professor brasileiro. Você vai numa universidade de Moscou, tem um professor brasileiro. Você vai numa universidade de Oslo, tem um professor brasileiro. Você vai em Copenhague, tem um professor brasileiro. Eles se espalharam pelo mundo distribuindo cultura. E por que esse pessoal não pode ser usado nesse país? Por que a gente não pode desenvolver essa educação, essa cultura plena? Né? Por que a gente não pode multiplicar o USP, Unicamp, Campina Grande, essas grandes universidades brasileiras? Por que a gente não pode fazer um ensino de qualidade? Por que a gente não pode fazer essas crianças ter uma escola de qualidade, escola pública de qualidade? Porque o ensino pago de qualidade não é para todo mundo. Nós vivemos num país pobre. Nós vivemos um país ainda em desenvolvimento, a gente precisa ainda do povo brasileiro. O povo brasileiro não é um povo pobre, as pessoas têm que entender isso. É um povo que ainda precisa ter a sustentação do Estado, precisa ter boa educação, boa saúde, boa moradia, bom transporte, bom salário. É preciso dar dignidade a esse povo. É preciso que o brasileiro tenha vontade de ser brasileiro. Eu sou brasileiro, que vai a posterior com essa vontade, que não vai com vergonha de dizer que é brasileiro, que vai com vontade de dizer: eu sou brasileiro, nasci no país, eu nasci no Brasil. E é isso. Né? Como dizia a Casimiro de Abreu e outros autores aí, né? Aquele hino, aquele poema famoso, as aves que aqui gorjeiam, eu não gorjeio como lá. Na verdade, é isso aí. Nós temos que ter amor pelo nosso país. O Kennedy, numa época antes de falecer, lá em novembro de 63, ele falou um negócio, na antevéspera que ele morreu. Ele falou assim: os americanos têm que aprender, não é o que os Estados Unidos podem fazer por eles, é o que eles podem fazer pelos Estados Unidos. Talvez essa seja a grande regra. Né? É o que nós podemos fazer pelo nosso país, pelo Brasil. É o bem comum, é servir ao povo, é ter noção de filantropia. Quem tem muito, distribui um pouco, porque não vai morrer de fome. Porque, como dizia o Bernardo Shaw, o teatrólogo inglês, quando alguém tem um jardim belo e cultiva um jardim belo, ele tem que saber, para tomar cuidado, porque se a outra pessoa não tem um jardim igual a ele, pode invadir o jardim dele. Então, a melhor distribuição homogênea da riqueza. É preciso não é necessário que muitos tenham muito, tenham excesso, desperdício, né? Que os seus filhos desperdicem alimentos, desperdicem tudo e outros não tenham nada. Eu vou encerrar essa live com um poema da minha autoria que me deu vontade de falar. Você não dá licença? Por favor. Olha aqui, Mr. Thomas. Está muito certo que o senhor tenha 2 casas. Uma casa em Beverly Hills,
o poço de petróleo, de dia lhe dando dinheiro, de noite lhe dando insônia. Que o apartamento em Beverly Hills, com o caco de vida do Platernon, sejam capazes de pagar todos os dinheiros que hoje têm investido tanto dinheiro na Guerra da Coreia. Que Mr. Thomas tenha 2 psiquiatras, um em Los Angeles e outro em Las Vegas. Que suas crianças tenham circuito de dever em todos os recantos da sua casa para ver filmes de mocinhos e bandidos. Mas me responda uma coisa, Mr. Thomas. Quando um sentimento de chamar pelos caminhos agrestes e encarpados, o senhor terá condição de segui-lo? Não, Mr. Thomas. O senhor, sem dúvida nenhuma, será presidente de fábrica de consciência encarpada e governador do seu estado. O senhor ri do poeta que chora no fundo dos bares, mastigando os próprios maxilares. O senhor continuará sendo fruto das mãos inconsultas de um amor fútil. Nas suas veias não corre o líquido sangue, o líquido rubro, o líquido que provoca taquicardia e provoca a morte. O senhor é frio. O senhor acumula em detrimento de muitos. Por isso o senhor acumulou muito. Mas me responda uma coisa, Mr. Thomas. Talvez a gente nunca se cruze na vida, mas haverá um momento em que nossos batimentos cardíacos cessarão. E eu tenho certeza que o seu, quando cessar, irá ter muitas pessoas assistindo seu funeral para ter certeza que o senhor partiu. No meu, não tenho nem certeza se eu terei os 4 pessoas suficientes para carregar meu caixão. Mas tenho certeza plena que eu fui um homem que vivi cada segundo dessa vida. E o senhor morreu a cada segundo que viveu. É isso, Mr. Thomas. Apenas isso. Excelente, excelente, Ferradeira. Queria finalizar aqui uma frase dentro disso que você falou, até de Kofi Annan, que foi secretário-geral da ONU, que ele fala aqui sobre a questão do conhecimento, que ele cita, né, faz até conhecimento é poder, e ele cita algo, só encontrei aqui rapidamente, que eu acho assim, uma frase sensacional, que ele fala assim: conhecimento é poder, a informação é libertadora, a educação é premissa do progresso, e em toda a sociedade e em toda a família. E é realmente conhecimento, e não é apenas conhecimento para guardar para si, mas sim para compartilhar, e a partir desse conhecimento a gente transformar em ação. Que diz, se não me engano, o Dr. Halley Ribeiro, que conhecimento é poder em potencial. Não adianta nada a gente guardar para si e, de alguma forma... Conhecimento liberta. Há uma frase famosa de José Martins, que fez a independência dos países dos hispanos, dos americanos, que ele falava: conhecimento liberta. O conhecimento é isso aí. Exatamente. Conhecimento provoca liberdade. E você falou, inclusive, é um versículo bíblico, está lá em João 8:32, que conhecereis a verdade vos libertará. Porque realmente traz liberdade, traz libertação, mas é aquilo, precisa botar em ação. Quero te agradecer, Ferradeira, por esse tempo que você, de maneira muito carinhosa, pôde contribuir com a gente aqui, com todos, e essa live vai ficar gravada, e acredito que vai ser muito vista. É isso. Deus abençoe, um grande abraço, até quinta-feira, às 7 horas. E antes de finalizar, só avisando que amanhã o Elos Clube Internacional, que eu sou o presidente honorário, e nós estamos revitalizando o Elos Clube aqui em Teresópolis, receberá o prêmio Acontece, concurso, aqui no Restaurante Gai. Amanhã, de meio-dia, nós estaremos lá para receber o prêmio Destaque, o prêmio concurso do Sistema Acontece, que todo ano eles escolhem os melhores em várias áreas de cultura e conhecimento para receber o prêmio. Quero agradecer ao presidente do site Acontece, o Dr. Fábio Esteves, por mais uma vez receber esse prêmio. Muito obrigado, Fábio, e aos membros do Elos que estejam presentes amanhã para prestigiar nós que estamos revitalizando o clube, que foi fundado por Arthur Dalmaço aqui, que é um grande patrono da cidade de Teresópolis, fundou a Faculdade de Medicina, a Casa de Saúde, a Academia Teresopolitana de Letras, a Sociedade Artística de Teresópolis, entre outras obras. O Arthur foi meu amigo, muito meu amigo. Eu fui médico dele até ele morrer. E o Arthur é uma figura, um ícone da cultura teresopolitana. Então, vamos lá. Amanhã,
lá no Gaia, o Elo está recebendo o prêmio. Agradeci à presidente internacional do Elo, a professora doutora Matilde Conde, pela indicação para ser presidente honorário do Elos. E é isso. Mais uma vez, até a próxima vez, muito obrigado. Realmente, eu acho que essa live nós ficamos um bom tempo falando, e agradecer a todos que participaram, perguntaram e fizeram, interagiram. E vamos voltar aí mais vezes com o Éder aqui, fazendo o curso, fazendo outras lives, entrando em outros assuntos. Muito obrigado, boa noite a todos. Uma boa noite, um forte abraço.